Então, é com grande prazer, né, que eu vou fazer a introdução, então, a apresentação da professora doutora Cecília Edin Pereira. A professora doutora Cecília possui graduação, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo realizado parte dos seus estudos no Brain Cognitive Department, no MIT. É professora adjunta do Instituto de Biofísica Carlos Chaga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e especialista da Fiocruz na área de neurociência. A professora Cecília tem experiência em desenvolvimento e plasticidade do sistema nervoso e participou da formação de 3 pós-doutores, 13 doutores e 10 mestres, e exerceu a função de vice-presidente da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento no triênio 2009-2011 e a presidência de 2011 e 2014. Então, é com assim, bastante alegria, né, que a gente está aqui hoje para ouvi-la falar dos prejuízos na mielina e oligodendrócitos como possíveis fatores etiológicos na depressão induzida por corticosterona. Professora Cecília, fica à vontade. Obrigada, Patrícia. Bom, estava falando que é um prazer enorme estar apresentando nesse congresso da UFSC, da pós-graduação em neurociências, que é uma de 5 pós-graduações em neurociências do país. Então, acho que é da maior importância que a gente ressalte e apoie essas pós-graduações em neurociências, que elas são essenciais para uma área de pesquisa tão importante como a neurociências, né? Então, e eu conheço e sempre olho para a pós-graduação de neurociências da UFSC com muita atenção e sempre gosto de saber o que está acontecendo lá. Bom, esse trabalho que eu vou apresentar hoje é um trabalho que começou com uma aluna de doutorado, Ana Cláudia Anunciato, que veio de São Paulo, de São Carlos, e ela trabalhava com comportamento e estava muito interessada em estudar depressão e eu falei para ela, não, eu não trabalho com depressão, enfim, mas ela me convenceu de que era algo muito importante e nós começamos esse trabalho que tem evoluído e trazido muita gratificação para nós no laboratório. Principalmente porque a depressão é uma patologia tão grave e tão importante pelo número de pessoas que são acometidas de depressão e pela gravidade que ela pode implicar, levando até a morte, né? Então, é algo que, com certeza, é uma prioridade dentro da área de neurociências, a gente entender melhor os processos e mecanismos subjacentes a essa doença tão grave e importante. Uma das questões que a gente se esbarrou logo no início, quando a Ana Cláudia veio trabalhar no laboratório, era de que uma das ideias, uma das teorias, né, uma das hipóteses para os fatores etiológicos da depressão é de que o estresse seria um desses fatores. E a ativação do eixo HPA seria importante, um importante deflagrador para a depressão. Mas haviam também outros aspectos, como, por exemplo, a gente tem uma mudança no balanço neuroquímico no cérebro, com uma queda da serotonina e também da dopamina, com redução de espinhas dendríticas e de dendritos propriamente ditos,
de redução na neurogênese, na plasticidade sináptica, uma redução na expressão de FAP no córtex frontal. E esses são alguns dos eventos biológicos que eram conhecidos, né? E alguns sintomas eram déficits na memória e na atenção, perda de interesse e de prazer pelas coisas. Então, a gente começou a pensar na possibilidade de estudar as implicações do estresse sobre o cérebro. E, então, o estresse, que dizem psicológico, digamos assim, o estresse provocado no meio externo, ele é capaz de ativar esse eixo HPA com a liberação de um hormônio hipotalâmico que vai ativar a pituitária, também liberar a CTH, que vai estimular a glândula adrenal, em particular o córtex, a região cortical da glândula adrenal, para liberar corticoides, né? E a gente vai ter no cérebro receptores para glicocorticoides e mineralo, não só o receptor para glicocorticoides, como o receptor para mineralocorticoides. E esses receptores, eles vão ser fundamentais para a função bem ampla dos corticoides no cérebro, mas também no feedback negativo, diminuindo, então, quando terminado o estresse, diminuindo a produção de glicocorticoides pela glândula adrenal. Esse feedback negativo ele pode ser prejudicado, pode se tornar defeituoso quando o estresse é contínuo, né? E, sabidamente, o hipocampo, que faz parte desse feedback negativo, as células hipocampais podem morrer ou ter os seus receptores diminuídos, tem várias hipóteses, e, sabidamente, a neurogênese do hipocampo diminui, e esse feedback negativo ficar defeituoso. Tem outros estágios em que isso pode acontecer também nessa via de sinalização. Bom, uma das coisas que a gente viu que a gente notou quando a Ana Cláudia veio para o laboratório é que os patologistas em cérebro pós-mortem relatavam que havia dano de mielina e redução de oligodendrócitos no cérebro humano. Havia também já evidência de redução da proteína básica de mielina no córtex frontal de pacientes deprimidos, e também existia essa noção de que, de alguma maneira, a mielina e a substância branca estavam comprometidas nessa doença. Bom, os oligodendrócitos e a mielina, eles têm sido amplamente revisitados, né? Então, os conceitos iniciais de que os oligodendrócitos embainhariam os axônios, né, com essa bainha lipídica, e que isso era essencial para a transmissão do impulso nervoso através dos axônios, principalmente em axônios que estão indo a longas distâncias, né? Então, a ideia é que um papel mais estático da mielina, né? Mas, recentemente, tem-se observado que a mielina pode, na verdade, ser regulada por vários fatores, né? E que, na verdade, a plasticidade mielínica pode estar, inclusive, subjacente ao aprendizado motor, né? Então, aumentar ou diminuir a mielina pode ser algo mais dinâmico do que a gente imaginava no passado. Então, esse campo está crescendo muito e está sendo realmente muito interessante acompanhar. Os oligodendrócitos, eles são gerados em várias ondas durante a embriogênese,
E, ao final, a gente tem que a zona subventricular, assim como os progenitores que estão instalados na substância cinzenta, a zona subventricular é capaz de gerar progenitores oligodendrocitários e gerar oligodendrócitos ou células NG2 positivas, que são progenitores oligodendrocitários que ficam na substância cinzenta, e, sabidamente, após uma lesão focal da mielina, a zona subventricular pode repor oligodendrócitos na substância branca. Então, esses dados eram antigos, de 2011, e a gente se perguntou se, de alguma maneira, a mielina e a oligodendrogênese eram reguladas num cérebro de animais deprimidos, né? E aí, nós tivemos bastante dificuldade em acertar um protocolo de depressão para camundongos. A gente queria trabalhar com camundongos, não ratos, por razões práticas e para a gente poder usar modelos genéticos depois. E a gente pensou que talvez a gente pudesse dar a corticosterona na água de bebê desses animais e diretamente, né? Então a gente ia fazer um bypass do estresse psicológico que esses animais teriam que sofrer, e a gente criou então esse método de dar corticosterona na água de bebê. Bom, e aí a gente também associou a isso o isolamento social. Na época a gente via que o isolamento social também era um fator importante que poderia contribuir também para a depressão. A gente usou 2 paradigmas experimentais, um que a gente tinha uma alta corticosterona, outro uma alta corticosterona e uma corticosterona mais baixa. O nosso modelo envolvia, então, a gente fazia esse tratamento por 4 semanas, e lá no finalzinho a gente fazia BRDU, ou seja, a gente queria saber se as células da zona subventricular estavam proliferando e que células elas estavam gerando, e a gente também fazia testes comportamentais para testar a depressão nesses animais. E, ao longo desse tempo, a gente também foi estudando o consumo de alimentos e também verificando quanto que esses animais bebiam através de pesar as garrafinhas, né, de água com ou só água com um veículo, ou com a corticosterona também. A gente viu que no final desse período tinha uma redução do apetite e da sede e também do peso dos animais tratados ao longo desse tempo. E aí, quando a gente resolveu fazer 3 testes, basicamente, né? A gente fez nado forçado, preferência por sacarose e também suspensão de cauda. E a gente viu que, por exemplo, um teste do nado forçado, em que a imobilidade, o tempo maior de imobilidade indicaria a depressão, ele realmente, quando a gente olhava controle, veículo e os animais que beberam corticosterona, que foram isolados socialmente, ou que foram isolados socialmente e beberam corticosterona, a gente tinha um tempo de mobilidade maior, e a gente adotou, então, esse paradigma para o nosso estudo, a corticosterona na água de bebê associada ao isolamento social. A gente também mediu a corticosterona plasmática e viu que tinha um aumento, como era esperado, já que eles estavam bebendo a corticosterona, mas outros eventos regulatórios poderiam estar acontecendo, mas a gente tinha um aumento na corticosterona plasmática, e a gente analisou também a glicemia, e viu que
não tinha nenhuma diferença, já que a gente ia fazer também o teste de preferência de sacarose, né? E aí, quando a gente fez o teste da preferência à sacarose, a gente viu que havia uma redução da preferência à sacarose nos animais que tiveram administração de corticosterona e eram isolados socialmente, e confirmando que eles tinham, ao menos, alguns sintomas da depressão. A gente também tentou administrar fluoxetina para ver se a gente conseguia reverter. A fluoxetina, então, é um antidepressivo que bloqueia a recaptação de serotonina, embora a gente... e aí a gente também... a gente viu que houve uma reversão aqui no caso da imobilidade, do nado forçado, e que a gente, na verdade, não teve diferença aqui na fluoxetina e a preferência à sacarose. A gente viu nesses animais, fazendo um HPLC do córtex pré-frontal deles, que havia uma redução de serotonina, como esperado, e também uma redução de dopamina, né? Então, isso também foi confirmatório de que a gente tinha várias das características que tipificam esse estado. A fluoxetina conseguiu recuperar a dopamina, os níveis de dopamina e serotonina no nosso modelo, o que também indica, né, que esse é um dos mecanismos, né? E aí a gente foi olhar para ver se tinha alguma proteína de mielina, nesse caso a proteína básica de mielina, né, o MBP, que estava, de alguma maneira, comprometida nesse modelo, né? E a gente viu que havia uma redução da proteína básica de mielina, indicando que a mielina, de alguma maneira, estava comprometida. A gente olhou também para a PLP, para outras proteínas de mielina, que aí, olhando para os PCR, né, a gente olhou para o corpo caloso e para o córtex frontal, e havia diminuição dessas duas proteínas usando esse método. Então, já indicava que a mielina, de alguma maneira, estava comprometida. A gente também fez uma ressonância magnética desses animais. A nossa intenção era fazer um DTI, olhar a mielina de uma forma mais específica, mas para isso o animal tinha que ficar muito tempo dentro do MRI, né? E aí a gente era muito complicado, né? Você manter ele por horas dentro do MRI. Então a gente estudou a intensidade de sinal no corpo caloso e havia uma redução nessa intensidade do sinal, né? E aqui são as imagens que a gente obteve, e a intensidade do sinal corpo caloso também já indicava que possivelmente havia um comprometimento da mielina. A gente não viu nenhuma mudança no tamanho do hipocampo, né? Que possivelmente o hipocampo poderia ficar mais reduzido com morte neuronal e decréscimo de neurogênese que já tinha sido relatado. Mas a gente não encontrou isso. E aí nós fomos olhar com microscopia eletrônica se o número de fibras no corpo caloso tinha diminuído. E a gente olhou para o joelho do corpo caloso, o geno do corpo caloso, que é a região do corpo caloso que conecta os córtices frontais, né, que seria uma região mais adequada, tendo em vista o que a gente estava analisando, né, a depressão. E aí, olhando assim, só olhando as microfotografias que a gente obteve no microscópio eletrônico, a gente já viu uma diferença muito grande. E a gente viu que o número de fibras mielínicas diminuía bastante, né, mostrando que, nossa, tinha um efeito importante, né? E aí a gente foi olhar também o D-ratio, né, que mede também não só o diâmetro do axônio, também da mielina, né? E então o diâmetro do axônio é dividido pela soma, né, da mielina e do
diâmetro, né? E aí a gente viu que essas razões, né, do G-ratio provocavam diferenças, principalmente em torno desse ponto 7, ponto 8, que é onde estão a maior parte das fibras mielínicas do corpo caloso. Mas também em torno dessa região a gente também teve uma diminuição nos diferentes pontos de G-ratio. Bom, então a gente viu que a mielina tinha sido afetada, que olhando por vários métodos diferentes, e aí a gente pensou, bom, já tinha sido mostrado que na zona subventricular, que normalmente tem, então, células-tronco tipo B, que são astrócitos e que geram progenitores intermediários tipo C, e que aí levam a neuroblastos, né, que vão colonizar o bulbo olfatório, né? Então, a zona subventricular, ela gera neuroblastos, mas também já era sabido que, dependendo, se houvesse uma lesão de desmielinização, que normalmente era produzida pelo LPC, né, focalmente, havia produção através o progenitor intermediário desviava o seu destino para um progenitor oligodendrocitário e o que no final gerava oligodendrócitos. O caminho pelo qual esse progenitor oligodendrocitário vira um oligodendrócito maduro não é claramente entendido. Bom, aí, então, se isso era possível, a gente queria saber se existia, se a SVZ, né, a zona subventricular, que é essa região neurogênica, que fica na lateral, né, dos ventrículos laterais, e na região, quando o animal é mais jovem, ela fica na região dorsal também. Hoje em dia se acredita que ainda tem células progenitoras nessa região dorsal do ventrículo, mas a gente foi olhar, né, para ver se havia um aumento da proliferação na zona subventricular, e a gente viu que em baixas doses, aparentemente não, mas havia quando você aumentava a dose de corticosterona, aumentava a proliferação de células na zona subventricular. Aí, peraí, um minuto. A gente foi olhar para ver se havia algum aumento nessas células, né, BRDU, e óligo-2 positivas, ou seja, progenitores oligodendrocitários proliferantes. E a gente viu que em doses maiores do corticosterona, a gente tinha um aumento nesses progenitores, indicando, a gente ficou pensando, nossa, então, possivelmente tem uma atividade regenerativa da zona subventricular. Mas aí, olhando para o corpo caloso propriamente dito, a gente não via que aumentava o número de células, os progenitores oligodendrocitários não estavam presentes no corpo caloso, né? Havia uma redução desses no corpo caloso, né? Então, isso era algo que nos fez questionar, né? O que está acontecendo aqui. Então, você está aumentando a quantidade de progenitores oligodendrocitários, mas eles não estão chegando no corpo caloso, a região que está em que a gente analisou estar afetada, né? Uma coisa que a gente se perguntou também é se possivelmente a microglia de alguma maneira tinha sido ativada ou a sua proliferação de alguma maneira aumentada, porque era sabido que a microglia poderia aumentar a neurogênese e a oligodendrogênese, já que a gente sabe que a microglia, além de ter papéis importantes na doença, ela também ela tem papéis importantes fisiológicos nos animais. E aí a gente foi olhar se a microglia tinha sido afetada também. E aí a gente viu, aqui então é um ventrículo lateral, aqui essa região é a zona subventricular, né? Essa fita de células que fica ao longo da parede lateral dos ventrículos laterais. Aqui estão as figuras de IBA1. E a gente viu que tinha um aumento, sim, dessas células. Tá? Então, a gente tinha um aumento de microglia
nessa região próxima à zona subventricular. Mas a gente também observou que esse aumento, essas células, elas não tinham uma morfologia tão diferente assim, mas a gente ainda está analisando o aspecto dessas células, ainda para saber se elas têm características de microglia ativada ou não. Uma coisa que a gente também estava interessado era se, porque existia a ideia de que a corticosterona elevada por muito tempo poderia causar um efeito inflamatório no cérebro, né? Diferente, quer dizer, a corticosterona inibiria a resposta imune periférica, mas no cérebro haveria um aumento dessa resposta. E a gente não encontrou, na verdade, a gente encontrou uma redução nos principais citocinas inflamatórias, então IL-6, IL-1-beta e TNF-alfa. Então, a gente teve uma redução dessas citocinas. Esse trabalho foi feito em colaboração com Vinícius Frias, da Fiocruz, e a gente foi olhar as citocinas anti-inflamatórias, e elas também estavam reduzidas, ou seja, na verdade, não é que as citocinas inflamatórias estavam reduzidas, mas os imunologistas que nos acompanham nesse trabalho dizem que quando tem a redução das citocinas inflamatórias, isso também pode acontecer com as anti-inflamatórias. Bom, e em conclusão, a gente viu que no modelo de depressão, que a gente confirmou através de aspectos comportamentais, aspectos de níveis de serotonina e dopamina, e onde a gente olhou que havia um defeito, né, um dano à mielina e aos axônios, uma perda de axônios, ou seja, a gente tem aqui mais um fator contribuinte, né, para a sintomatologia da depressão e possivelmente para a gravidade dessa doença, né? A gente teve também um decréscimo da oligodendrogênese no corpo caloso, né? Mostrando que a capacidade regenerativa, de alguma maneira, embora a gente tenha uma reação na zona subventricular, ela não chegava no corpo caloso, tá? Nesse período, junto com um aluno de doutorado que veio do México para fazer um trabalho com canabinoides, a gente viu que, utilizando peptídeos canabinoides derivados de hemoglobina, chamadas hemopressinas, ou as peptan, também é um outro nome que é usado para elas, a gente viu que isso aqui cultivando neurosferas, cultivando progenitores da zona subventricular, a gente viu que esses peptídeos eles eram capazes de aumentar a quantidade de células O4, né, positivas para O4, oligodendrócitos, né? O Agustin Riquelme mostrou que esses peptídeos aumentam a produção de oligodendrócitos. Aí tem, claro, particularidades farmacológicas que eu não vou entrar aqui. Ele escreveu uma revisão recentemente, depois eu posso botar aí para vocês, caso haja interesse. E aí a gente pensou, bom, talvez fosse interessante, né, se a gente aumentar a quantidade de oligodendrócitos no cérebro, né? Primeiro a gente quis testar, né? Bom, vamos testar então primeiro, já que algumas hemopressinas elas não passavam pela barreira hematoencefálica, né? Vamos fazer injeções intracerebrais, vamos fazer nos animais pós-natos, né? Jovenzinhos, que a gente vai poder ver, já que a zona subventricular ela ainda está presente pós-natalmente e continua até o adulto, né? Vamos ver. E aí a gente viu que, fazendo essa injeção, a gente injetou também uma hemopressina fluorescente, que foi fornecida pelo Dr. Emer Ferro, que foi um dos descobridores, né, dessas hemopressinas, da USP,
São Paulo, e a gente analisou, quer dizer, o que a gente conseguiu ver com essa injeção intraventricular era que, na verdade, a gente aumentava a quantidade de oligodendrócitos, né, com a RVD, principalmente, que é RVD, imopricina, né, uma das imopricinas que a gente usou, sempre tinha um aumento, mas mais significativo com RVD, foi significativo com RVD, e a anandamida, que é um endocannabinoide, né, um canabinoide endógeno, não teve esse mesmo efeito, né, e a gente então tinha um aumento de oligodendrócitos na SVZ, mas em que a gente marcou com OLIG2, né, mas uma diminuição no corpo caloso, ou seja, a gente tinha uma coisa muito semelhante ao que a gente obtinha com a corticosterona, o que fez a gente pensar que, muito possivelmente, os canabinoides estão, de alguma maneira, mediando essa resposta entre a microglia, corticosterona e os oligodendrócitos. Bom, eu vou terminar por aqui, que esse trabalho ainda está em andamento, eu vou contar para vocês em breve, mas vamos reconhecer, então, os colaboradores, que foram muitos. Então, a gente teve o professor Fernando Mello e o Bernardo Stutz, do Instituto de Biofísica da UFRJ, que fizeram o HPLC, a professora Ana Martins e André Abreu, que fizeram a microscopia eletrônica, a doutora Babette Fuss e a aluna do nosso laboratório, a doutora Luciana Nogaroli, que fizeram os PCRs para as proteínas de mielina, e a doutora Fernanda Tovar Moll, do Instituto DOR, que capitaneava o Centro de Imagem, né, o Senabio da UFRJ, com a ressonância, e o doutor Vinícius Frias, que é especialista em corticosterona e que fez a corticosterona plasmática nesses animais. E essas pessoas incríveis, né, alunos de doutorado do laboratório, que pegaram esse touro à unha e conseguiram fazer esse trabalho incrível, mostrando que oligodendrócitos estão aí no centro dessa patologia. E, claro, a gente tem que reconhecer as instituições, né, que foram importantes na feitura desse trabalho, a Fiocruz, onde eu estou atualmente, embora eu continue com o laboratório na UFRJ, o Laboratório de Neuroanatomia Celular, onde esse trabalho foi realizado no ICB da UFRJ, e as agências financiadoras que não sei se vão financiar a gente mais, né? É isso, gente. Obrigada. Eu falei no tempo, hein? Muito obrigada, professora Cecília, foi excelente, muito interessante os seus dados. Eu tenho algumas perguntas, mas eu não sei como é que está acontecendo aí. Matheus, me ajuda se tem perguntas do YouTube. E vou deixar também quem estiver aqui no Meet, se quiser usar o chat ou se quiser abrir o microfone, por favor, fiquem à vontade. As perguntas do YouTube, eles estão transferindo direto aqui para o chat do Google Meet. Tá vindo direto. Tá. Não, por enquanto não colocaram nenhuma ali ainda. Okay. Se alguém tem alguma pergunta, pode se inscrever ali, abrir câmera, fique bem à vontade. Eu acho que pode ir começando fazendo suas perguntas, professora. Ok. Então, assim, faz um tempo, né, Cecília, que eu não estou trabalhando, quer dizer, nunca saí, na verdade, da parte da neurobiologia da depressão, mas foi o meu doutorado, né, e trabalhei, então, um pouco, né, disso, e com neuroplasticidade, então, meu pós-doutorado foi, então, assim, quer dizer, a sua palestra foi muito interessante, assim, essa parte de falar, né, dessa plasticidade dos oligodendrócitos, né, dessa plasticidade da substância branca, então, assim, realmente eu não tinha parado para pensar. E ouvindo, assim, fiquei pensando, a gente teve uma palestra anterior com o professor Josemar, que estava falando justamente de controle de postura, né, então toda essa questão que a gente tem muito a ver com mielina, né, que Sim. Na verdade é o que traz diretamente, mas agora eu fiquei pensando, poxa vida, eu nunca parei para pensar, né, no oligodendrócito e na questão da depressão em si, né, e me convencesse que faz todo sentido. E eu fiquei com algumas
algumas perguntas, assim, que eu acho que é mais mesmo por não estar lendo no tema atualmente, né? Uma coisa que eu fiquei... Vocês acabaram usando aquela dose maior de corticosterona quando foi com isolamento social? A gente usou as 2 doses, mas a gente usou o tempo todo, a gente fez as 2 doses. Tá, e a idade desses animais? Eram adultos, 3 meses. Tá. E vocês chegaram a olhar a diferença entre macho e fêmeas? Não, a gente não fez isso, a gente só usou machos. Isso é realmente hoje mandatório. Patrícia, posso te fazer só uma observação? Porque você começou falando sobre a plasticidade de oligodendrócitos e a mielina, e acho que uma coisa muito importante, e você falando sobre o aprendizado motor, né, e controle postural e tal, que antes, eu acho que uma coisa muito importante que a gente precisa ver nesses animais é se na depressão o aprendizado motor ele fica comprometido, né? Então eu acho que isso é uma questão que você levantou, que eu acho que é extremamente interessante e importante que a gente investigue isso. Tá? Então, isso é uma coisa que está realmente nos nossos planos também, para ver se a gente está afetando a plasticidade que está subjacente ao aprendizado motor. E isso, na verdade, era uma das minhas colocações, porque eu trabalho aqui com modelinho de doença de Huntington, e a gente está interessado justamente nesses sintomas pré-motores. Então, aí entra a depressão, né? E na verdade, né, até o trabalho da Alexia vai ser com isso, né, com os IACs e com toda essa questão da neuroinflamação. E a gente acaba fazendo, como é um modelo de doença neurodegenerativa que tem um componente motor muito forte, a gente acaba fazendo, mas nunca associando, né, nunca parei para olhar para essa questão dos oligodendrócitos. Então, na verdade, assim, me deu várias ideias, e eu acho que a gente pode até, né, conversar mais para frente, Isso, eu acho super interessante, super interessante. Com certeza. Né? Eu só quis comentar porque eu não sabia se ia falar depois, aí... Não, foi ótimo, porque isso era uma das coisas que eu falei, já anotei várias coisas aqui de ideias para a gente poder conversar, né? Daí, dentro ainda da parte, assim, experimental, né, eu fiquei, claro, eu entendo, né, a questão da zona subventricular, como essa fonte, né, de células progenitoras, mas fiquei bastante curiosa. Você não chegou a olhar para a zona subgranular, lá no hipocampo? A gente olhou, mas olhamos... isso já eu acho que na subgranular do hipocampo tem uma diminuição na neurogênese, né, sabida, e tem um artigo que foi publicado alguns anos atrás falando que essa diminuição seria em detrimento, então, que oligodendrócitos estariam sendo produzidos em detrimento da produção de neurônios. Sim. Tá. Eu tenho aqui a professora Carla, está inscrita, a professora fica à vontade para perguntar. Oi, tudo bom? Estão me ouvindo? Tudo bem? Muito obrigada pela tua palestra, super interessante. Eu fiquei pensando em relação aos antidepressivos, né, de oligodendrogênese, vou te confessar que não sei nada, mas comecei a estudar um pouquinho sobre neurogênese, né, por causa também de alunos que desenvolveram projetos no laboratório, e se sabe alguma coisa do efeito, é conhecido o efeito de antidepressivos sobre a oligodendrogênese também, ou, né, que tu mostrou uma redução bem importante ali da mielinização, né? Na verdade, a fluoxetina, ela não afeta, isso que é interessante, que mostra que na depressão, a depressão ela tem vários fatores que estão ali contribuindo, né? E se você dá fluoxetina, você não afeta, não melhora a mielina, tá? Então, a fluoxetina, ela é suficiente para melhorar
os níveis de neurotransmissores, mas não a mielina. Eu não coloquei esses dados aqui, porque eu coloquei no texto, não. Porque é Não algo... comentaste, Mas na literatura também isso não tá, não tem essa avaliação. Não. Super interessante, porque também nesse momento de diferenciação, né, se tu reduz a diferenciação celular, eu sempre penso em neurogênese, né, mas... Super, para neurogênese tem, né? A neurogênese tem, né? A serotonina, ela é reguladora da neurogênese. Né? Então, certamente, ela é reguladora. Vou até olhar aqui enquanto você fala. Pode falar. Mas talvez, não, fico pensando, porque às vezes quando a gente fez uma avaliação de neurogênese, até pensei em alguns desses resultados de neurogênese, vou falar no PAN também. Pois é, que bom, né? Mas a gente não avaliou, a gente avaliou só a formação de novos neurônios, né? Mas não avaliou, por exemplo, seria super interessante ter um marcador para astrócito, um marcador para oligodendrócito, um marcador para microglia, porque às vezes aquelas células estão diferenciando e não estão, né? Tu vê a formação ali de aumento de 10% de neurônio. Mas tinham mais células que proliferavam, né? E o que essas células, né, se diferenciaram em que tipo celular? Então, mas eu fiquei pensando se em relação aos antidepressivos e formação de oligodendrócitos, acho que deve ter quase nada na literatura, né? Pelo menos não... Tem pouco, mas tem sim. Aqui tem um relato em cultura de que a fluoxetina tem um efeito, sim, aumentar a oligodendrogênese. Mas a gente não viu isso. Não, nesse modelo, não. Não. O que a gente viu foi que a fluoxetina não melorava a mielina, mas a gente não melorava a situação da mielina, entendeu? Então, indica que você às vezes, você melhora uma situação de humor temporariamente, mas o dano cerebral possivelmente persista. Mas eu acho que não quer dizer que ele não seja reversível, tendo em vista essa plasticidade tão grande dos oligodendrócitos e da mielina que foi descoberta. Né? Acho que tem que ter isso em mente. Ok, obrigada, Cecília. A gente tem uma pergunta aqui, que acho que veio pelo YouTube, de uma participante, falando a corticosterona é um tipo de corticoide. Não sei se consegue ler, Cecília. Estou lendo aqui. Será que outros tipos de glicocorticoides podem causar isso também? A corticosterona é o corticoide do camundongo, né? Então, a gente usou, mas as pessoas usam corticoides que podem provocar, sim, a depressão também. A gente preferiu usar o que seria natural para o roedor. Mas, sim, inclusive é bem mais barato do que a corticosterona. Sim. Então tá, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui? Se quiser escrever no chat ou quiser abrir o microfone, por favor, a gente fique à vontade. Nada, gente, te falo. Eu tenho várias, mas eu estou aqui me contendo. Mas você pode falar, Patrícia. Eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui. Eu achei bastante interessante o tratamento ali, né, com as hemopressinas, né, eu não conheço nada, na verdade, para mim é um mundo totalmente novo, né, e aí você viu que aumentou os oligodendrócitos na zona subventricular, mas que isso está diminuído no corpo caloso, né, e aí fiquei curiosa, porque assim, uma coisa que eu fiquei pensando, que não necessariamente, esse é o grande, eu acho que é o grande desafio, né, a gente ter esse aumento dessa diferenciação, seja neuronal, ou astrocitária, ou de glia, né, no caso desse oligodendrócito, e direcionar ele para a região que a gente quer, né, Isso. E aí você falou muito bem na sua apresentação, essas células, pelo menos em roedores, né, tá bem claro, que elas vão lá para o bulbo olfatório, né, elas têm aquela migração,
né? Então, eu fiquei pensando assim, primeiro, como é que vocês tinham pensado que isso poderia, né? Qual a hipótese que essas células iriam realmente para o corpo caloso, né? E estariam lá, você viria isso lá, né? Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando. E por outro lado, por que está diminuído? Quer dizer, e aí, com corticosterona, até consigo entender, né, dentro do contexto, mas imagino que esses peptídeos vocês estavam utilizando como maneira terapêutica, né? E aí Exato. vocês viram né, essa diminuição no corpo caloso, né? Exatamente. Falasse um pouquinho sobre isso. Tá, então, uma das ideias que a gente tem é que, quer dizer, que esses peptídeos, e a gente também está fazendo isso com CBD 20:1 de THC em administração também nos animais, e olhando também para os resultados, né? Então, pensando terapeuticamente também. Mas uma possibilidade é que a gente está provocando, quer dizer, que esses canabinoides, as hemopressinas, elas estão provocando uma diferenciação dos oligodendrócitos localmente, né? Então, bom, a gente injetou isso intraventricularmente, né? Então, está mais próximo da SVZ. E isso, de alguma maneira, fez com que os progenitores se diferenciassem localmente, antes de migrar para o corpo caloso, por exemplo. Mas isso também, quer dizer, essa deficiência, isso a gente injetando o canabinoide, né? Essa deficiência, ela também é encontrada com a corticosterona, né? A mesma, né? Então, por isso a gente acha que, muito possivelmente, existe uma mediação canabinoide, possivelmente provocando essa diferenciação local. Nós não sabemos ainda com certeza, tá? Nós estamos ainda verificando isso. Mas uma possibilidade é que a gente está precipitando a diferenciação delas antes que elas possam migrar, tá? E a pergunta que você fez sobre como é que você sabe que células da SVZ migram para o corpo caloso, na verdade, isso já foi feito pelo Arturo Álvares Builla em 2011. Ele injetou LPC. O Arturo Álvares Builla, ele é um dos maiores especialistas em zona subventricular do mundo, e eu diria o maior especialista. E ele injetou LPC no corpo caloso, lesionando, então, especificamente a mielina. E aí, as células da SVZ, ele viu as células da SVZ marcadas pela linhagem com retrovírus, ele viu essas células indo e chegando no corpo caloso. Então, ele que postulou pela primeira vez essa capacidade regenerativa das células vindas da SVZ. Só que mais e mais está ficando claro, inclusive em humanos, de que muito possivelmente, realmente, os oligodendrócitos têm uma grande derivação na SVZ durante a embriogênese e também pós-natalmente, né? Porque eles são majoritariamente, os oligodendrócitos são majoritariamente produzidos no período fetal nos humanos, mas a mielinização propriamente dita, né, quer dizer, ela continua, né, por toda a infância e adolescência, né? Então, tem sempre oligodendrócitos sendo gerados, né? Então, a zona subventricular parece ser uma das maiores fontes mesmo de oligodendrócitos em humanos. Agora, a gente não sabe no adulto, tá? Isso é só num período ali fetal e início, logo no início no nascimento. E esses dados foram obtidos com cérebros pós-mortem, né? Então, e inclusive fatias, né? Eles fazem fatias cerebrais, né? Corticais, de cérebro humano, vendo as células migrando, uma coisa incrível. Uhum. E quer dizer, isso parece ser um fenômeno importantíssimo também em humanos. Então,
na geração de oligodendrócitos normalmente, né? Então, eu acho que é fundamental a gente entender esses mecanismos migratórios, né, para o corpo caloso, né? Dentro da neuroplasticidade, né, com certeza. O Matheus tem uma pergunta, Matheus, fica à vontade. Matheus. Professora, estou escutando? Estou. Obrigado pela apresentação, muito interessante. A minha pergunta é, de uma certa forma, uma relação que há entre a pessoa ser fisicamente ativa, a pessoa não, poderia ser até o animal na experimentação, né? Se quando ele é fisicamente ativo, esse prejuízo ele é menor em quem é fisicamente ativo, se há alguma evidência disso, e se poderia ocorrer também de o exercício, no caso, reverter esse prejuízo que tem na mielina e também nos oligodendrócitos e que tem essa relação com depressão. Teria algum efeito dessa atividade? Há evidências de que sim, de que o exercício pode ser extremamente importante para reverter a depressão. Agora, a questão é como é que você vai fazer uma pessoa deprimida fazer exercício, né? Em que o exercício é muito importante, não tem a menor dúvida. Isso está cada vez mais comprovado. Se o exercício tem influência, sim, sobre a mielinização, afeta a plasticidade mielínica, mas em depressão, eu acredito que, eu não tenho certeza se já se olhou, acho que não, mas que a mielina especificamente, mas sim a reversão da depressão, sim. A melhora. A questão é como fazer uma pessoa deprimida, um animal que não quer nem nadar, não quer fazer nada, fazer, né? Me chamou a atenção também em alguns dados que você mostrou no início, é que aparecia, eu não lembro qual era a variável que tinha ali, mas que tinha um prejuízo quando você aplicou corticosterona e isolamento social, mas também no isolamento social. Só no isolamento social tinha um prejuízo bem alto, né? E o que eu penso é a relação que nós temos isso com o período que nós estamos. Exatamente. Né? Já tem um link aí de um mecanismo que pode estar acontecendo em muitas pessoas nesse período. Com certeza. O isolamento social é, sim, um fator importante para a depressão. Uhum. É uma questão, acho que, bem importante nesse momento. E quando associa com alguma outra coisa, aí, né? Importantíssimo fazer exercício, né, Matheus? Tem que se manter ativo de algum jeito, é necessário. Porque tudo está levando para lá, né? Então, com certeza. Fazer exercício é fundamental. Fazer coisas prazerosas também. Com certeza. É uma coisa que o Andrei deu uma aula incrível sobre como você ter motivação, acho que é super bacana, né? O trabalho de divulgação científica que ele está fazendo, de altíssima utilidade pública. Importantíssimo na época que nós estamos vivendo no Brasil, né? Então, muito importante. Que a gente tem a obrigação de se envolver, né? Olha, parabéns para o Andrei. É verdade. É um exemplo. Então tá, eu acho que não sei se mais alguém aqui da sala gostaria de fazer mais alguma pergunta. Obrigada, pessoal. As perguntas foram ótimas, super importantes, tá? Excelente. Nós agradecemos a disponibilidade. Muito obrigada, a disponibilidade. Obrigada. Foi obrigada, ótimo. pessoal. Foi uma honra para mim para participar desse congresso. Vocês estão de parabéns. Nós vamos conversar depois, Cecília. Isso aí, estou à disposição, Patrícia. Obrigada, muito obrigada. Parabéns, gente. Obrigada pela participação. Obrigada, Alexia. Tchau. Tchau.